A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nesse momento, estaremos fazendo o resumo da lição de número 6, a Igreja Atual e alguns desafios. Essa lição será ministrada no próximo domingo, dia 12 de maio de 2019. Antes do resumo, novamente, quero agradecer, irmãos, aos comentários que são feitos. Esses comentários realmente, irmãos, têm nos ajudado. Continue, é muito interessante para nós receber a opinião que os irmãos têm a respeito do nosso trabalho. Também, irmãos, eu quero agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal. Quero pedir àqueles que acessam os nossos vídeos, que ainda não se inscreveram, que o façam. Isso nos ajuda muito. E também, deixando o seu like, também é um modo de nos ajudar a prosseguir com o nosso projeto. Posto isso, vamos ao resumo da lição. O desafio é uma ocasião ou um grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Vamos ver 10 desafios que foram vencidos pela fé e que estão registrados na Palavra de Deus. Primeiro, Noé, um agricultor, conforme Gênesis 9:20, conseguiu construir a arca, Gênesis 6:14. Segundo, Abraão, que saiu da sua zona de conforto, do meio dos seus parentes, e foi peregrinar em uma terra desconhecida, conforme Gênesis 12:1. Terceiro, José, ele passou a governar o Egito, Gênesis 41:40. Moisés, ele atendeu ao chamado para libertar o seu povo da escravidão, Êxodo 3:10. Quinto, Josué conduziu o povo para tomar posse da terra prometida, Josué 1:2. Sexto, Gideão foi para a batalha contra um numeroso inimigo com apenas 300 homens, Juízes 7:7. Sétimo, Davi foi lutar contra Golias, 1 Samuel 17:32. Oitavo, o rei Josafá foi à luta contra uma multidão de inimigos, usando a arma do louvor ao Senhor, 2 Crônicas 20:21. Nono, Neemias foi construir os muros e a cidade de Jerusalém, Neemias 2:5. E décimo, Paulo torna-se missionário cristão, Atos 13:2. O nosso textuário diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Esse versículo, na Nova Versão Internacional, diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade aplicada diz assim: não deve haver na igreja nenhum tipo de discrepância entre fé e prática, pois o verdadeiro discípulo de Jesus vive aquilo que prega. Discrepância entre aquilo que se prega e aquilo que se vive tem um nome, meus irmãos e minhas irmãs: hipocrisia. O cristão vive aquilo que prega e prega aquilo que vive. Jesus reprovou com veemência justamente isso nos fariseus.
conforme Mateus 15, de 1 a 19. Tanto que farisaísmo tornou-se sinônimo de hipocrisia, falsidade, dissimulação e fingimento. Um sábio chinês chamado Confúcio disse assim: foge por um instante do homem irado, mas foge sempre do hipócrita. O escritor inglês William Shakespeare disse: os homens deviam ser o que parecem, ou, pelo menos, não parecerem o que não são. Objetivos da lição: primeiro, explicar o que é pós-modernidade. Segundo, citar os desafios da igreja primitiva. E terceiro, apresentar os novos desafios da igreja atual. Os textos de referência encontram-se em 1 Timóteo 4:1 e 2 Timóteo 3:1 e 4, de 3 a 5. 1 Timóteo 4:1 e 2, Paulo profetizou pelo Espírito Santo que nos últimos tempos, isto é, nos dias de hoje, alguns crentes apostatarão, ou seja, abandonarão a fé apostólica, seguindo pessoas hipócritas, mentirosas e de mente cauterizada, dominadas pelo espírito do engano e seguidoras de doutrinas demoníacas. Irmãos e irmãs, Hebreus 6, de 4 a 8 e Hebreus 10, de 26 a 31, nos adverte da extrema gravidade do pecado da apostasia. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, Paulo também profetizou sobre os tempos trabalhosos, isto é, tempos terríveis, que estamos vivendo, em que homens cheios de toda sorte de pecados, mas com aparência de piedade, iriam tentar influenciar os salvos. O conselho do apóstolo é: afastem-se deles. Em 2 Timóteo 4, de 3 a 5, Paulo novamente profetiza a respeito desse tempo, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e se ajuntarão a falsos mestres que, no lugar da verdade bíblica, irão distorcer a santa palavra, falando aquilo que elas querem ouvir e não o que elas precisam de ouvir. O conselho do apóstolo para nós é: seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Introdução. Novos e diferentes desafios se apresentam para a igreja nos dias de hoje. Somente com uma vida de oração, alicerçada na palavra e avivada pelo Espírito Santo, poderemos vencer as astutas ciladas do diabo. William Shakespeare disse: o diabo pode citar as Escrituras quando isso lhe convém. Ponto 1. A era atual. O período na história que vivemos é chamado pelos estudiosos de pós-modernismo, que é uma continuação do modernismo. Entretanto, com mudanças relevantes que trazem desafios para a Igreja de Cristo. Nesse ponto, irmãos, vamos apresentar uma divisão pedagógica da história da humanidade. Primeiro, a pré-história. Ela vai do aparecimento do homem até o surgimento da escrita pelos sumérios, em mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Idade Antiga, de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 da Era Cristã.
Idade Média, de 476, e vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Idade Moderna, de 1453 e vai até o ano de 1789, data da Revolução Francesa. Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais. 1.1 O pós-modernismo. Antes de falarmos do pós-modernismo, é importante saber que o modernismo foi uma corrente artística que surgiu na última década do século XIX, como resposta às consequências da industrialização, revalorizando a arte e a sua forma de realização. Esse movimento se espalhou pela Europa e daí principalmente para o mundo ocidental, adquirindo características próprias em cada um dos países em que chegava. Porém, elas mantinham uma certa homogeneidade estilística. Ela valorizou o aspecto decorativo dos objetos de uso cotidiano, tendo acentuada influência oriental. Considera-se a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922, como ponto de partida do modernismo no Brasil. Como existe uma influência mútua entre arte e sociedade, tal movimento se refletiu no comportamento das pessoas. Após o final da Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir dos anos 60, surge o chamado pós-modernismo, acompanhando os avanços tecnológicos da era digital, da expansão dos meios de comunicações, da indústria cultural, bem como do sistema capitalista, isto é, lei de mercado e consumo, e também do fenômeno da globalização. Essencialmente, esse movimento rompe com os paradigmas, isto é, modelos morais e éticos da sociedade. Mas é um movimento contraditório, pois mistura individualismo e pluralidade, realidade e o imaginário. É marcado pelas incertezas do chamado vazio existencial e do niilismo, ou seja, redução ao nada, aniquilamento, não existência. Na religião, também é um movimento contraditório. Ao mesmo tempo em que cultiva o ateísmo científico e o agnosticismo, isto é, incerteza da existência de Deus, existe, paralelamente, uma busca pelo misticismo e pelo fanatismo religioso, marcadamente no mundo muçulmano. 1.2 Principais mudanças do século XXI. Nesse momento, vivemos o seguinte: primeiro, a globalização através da informação. Segundo, o terrorismo. Terceiro, o declínio dos regimes totalitários. Quarto, epidemias de doenças. Quinto, avanço científico acelerado. Sexto, novas configurações de família. Sétimo, mudanças radicais nos valores morais. Oitavo, a difusão da internet. Nono, o novo conceito do politicamente correto. Décimo, o uso da religião como meio de lucros financeiros. 1.3 O mundo. O termo mundo, do grego cosmos, originalmente refere-se à criação de uma forma geral e, figuradamente, refere-se à sociedade corrompida
e contrária a Deus, conforme 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 20. E esse mundo jaz no maligno, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 19. Porém, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos e irmãs, cabe a nós mostrarmos ao mundo pós-modernista Tiago 1,17, que diz: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O hino 227 da harpa cristã, na sua primeira estrofe, diz: Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. Ponto 2. Os desafios da Igreja. Salomão afirma em Eclesiastes 1,9 que nada há novo debaixo do sol. Alguns desafios atuais já foram confrontados pela Igreja primitiva, só que agora possuem uma roupagem moderna e sedutora, e não passa de um engodo. Salomão conclui em Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. 2.1 O antinomismo e o relativismo. Na filosofia, antinomismo é um sistema baseado em duas proposições contrárias, ambas coerentes e válidas, mas de conclusões e significados opostos. Teologicamente, tal termo é dado à doutrina que se pauta no princípio de que, para ser cristão, basta ter fé, rejeitando as normas de conduta estabelecidas pelas leis de Deus. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Já o relativismo é uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. Ele ensina que existem outros tipos de verdade, de perspectivas para as mesmas coisas, e que não há necessariamente um certo ou errado. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 2.2 A imoralidade e o hedonismo. O hedonismo, do grego hedonê, prazer, vontade, é uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. Surgiu na Grécia e o seu mais célebre representante foi Aristipo de Cirene. O hedonismo filosófico moderno, utilitarismo de Stuart Mill, procura fundamentar-se numa concepção mais ampla de prazer, entendida como felicidade para o maior número de pessoas. O hedonismo é muito confundido com o epicurismo,
de Atos 17, 18, apesar deles possuírem divergências claras. O epicurismo surge através de Epicuro, que, levando em conta o hedonismo que o antecede, irá, segundo suas concepções, aperfeiçoá-lo, salientando que o prazer deverá ser regido pela razão, o que resulta em moderação. A imoralidade é uma consequência direta do hedonismo, pois diz que não é pecado satisfazer quaisquer que sejam os desejos carnais, já que não existe mal algum no prazer. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4,3, na Nova Versão Internacional. 2.3. O mercantilismo da fé e o consumismo desenfreado. Para a atual sociedade, o ter é mais importante do que o ser. Dessa forma, o consumismo tem tomado conta da vida das pessoas que, influenciadas pela mídia, acabam se endividando no cheque especial, cartões de crédito, empréstimos de diversas modalidades para, de forma impulsiva, obter os seus desejos de consumo, sem levar em consideração o seu orçamento mensal, trazendo graves problemas, inclusive no relacionamento familiar, onde o desequilíbrio financeiro é base de sérios problemas nas relações interpessoais. A propaganda tem por objetivo incutir na mente das pessoas a necessidade de coisas que, na realidade, não lhes são tão necessárias assim. O mais lamentável disso tudo é que pessoas, dizendo-se profetas, mas cujo Deus é o seu próprio ventre, e que só pensam nas coisas terrenas, conforme Filipenses 3,19, pregam mensagens puramente mercantilistas, fazendo falsas promessas mirabolantes em nome de Deus. Deturpam o Evangelho, mas que atrai os incautos. Por outro lado, outros acham que o dinheiro pode comprar tudo e tentam obter, através dele, posições de destaque na igreja para aparecer, conforme Atos 8,18. Irmãos e irmãs, Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Atos 3,6 diz assim: e disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ponto 3. A relevância da coerência na vida da igreja. O descrédito de muitos em relação à Bíblia deve-se em grande parte pela falta de vivência por parte da igreja dos princípios práticos e sociais das Escrituras Sagradas. 3.1
o desafio da ortodoxia. Ortodoxo é aquele que segue fielmente um princípio, uma norma ou uma doutrina. Do grego ortos, que significa reto, e doxa, que significa fé. É o que está em conforme com a doutrina religiosa tida como verdadeira. 1 Timóteo 3, 14 a 17. 3.2. O desafio da ortopraxia. Ortopraxia significa ação reta ou ação correta. É o exercício prático a partir de uma profunda reflexão. É a ação feita após a apreensão de um conceito. No caso da fé cristã, é a ação executada segundo a doutrina da Bíblia, ou seja, ortodoxia, ensinada pelo Senhor Jesus e seus apóstolos. Atos 1:1 diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Atos 2:42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 1 Coríntios 10:31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 3.3. O desafio da ortopatia. Ortopatia, orto, correto, e patos, sentimentos, paixões, e num sentido mais amplo, experiência, não é um termo comum. Ele foi usado pela primeira vez pelo teólogo metodista Theodor Haniel durante um discurso na Semana de Pastores na Universidade de Emory, em 1984. Ele usou esse termo para definir um conceito defendido por John Wesley, de que a nova sensibilidade à realidade espiritual e a participação nela é que marcam a fé autêntica. Não basta somente a doutrina certa, isto é, a ortodoxia, e a atitude certa, isto é, a ortopraxia, mas também é necessário o sentimento certo. As ações do cristão têm como motivação o amor, 1 Coríntios 13, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, Romanos 13:10. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4:20. Conclusão. O mundo se opõe aos valores apresentados por Deus na sua palavra. Portanto, a igreja deve estar saudável doutrinariamente e viver um evangelho autêntico, a partir do exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que viveu o amor em sua plenitude. Irmãos e irmãs, nesse momento, encerramos o breve resumo desta lição. Mais uma vez, quero agradecer a todos que têm nos acompanhado. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.